Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 2. Jó capítulo 2, versículo 1, amém? Todos acharam? Amém? Graças a Deus. Vamos lá. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: disse, de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Até aí. Pode sentar em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Meus queridos, hoje nós não iremos falar do sofrimento e das aflições de Jó, mas nós iremos falar das virtudes de Jó. Amém? E aqui nesse contexto nós já podemos observar algo interessante, é que Deus também pede conta para Satanás. Deus aqui ele faz uma interrogação para Satanás, perguntando para ele: de onde vens? Algo mais ou menos assim: por onde andavas? O que é que você aprontou dessa vez? É claro que Deus conhece cada um dos seus passos, todas as suas trapaças, mas Deus queria ouvi-lo confessar. E Satanás diz para Deus: de rodear a terra, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E Deus responde para Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, tendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Meus queridos, tenha certeza de uma coisa: Satanás vive o tempo todo ao nosso derredor, rodeando, procurando uma brecha, um deslize, um motivo qualquer para nos acusar diante de Deus. E Deus está sempre observando o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa fidelidade, a fim de dar testemunho do servo fiel na cara de Satanás. Você pode imaginar o prazer que Deus sentiu ao falar da fidelidade do seu servo Jó para Satanás. E Satanás não ter nada contra ele, nem
uma queixa, nenhuma acusação. Você pode imaginar a raiva que Satanás passou nesse momento. E Deus fica maravilhado quando ele se inclina e dá uma olhada aqui para baixo e encontra um remanescente fiel no meio de um mundo tão corrompido. E quem era Jó? Quem era esse homem tão respeitado e tão honrado e tão admirado por toda a sociedade da sua época e até nos dias de hoje por todos aqueles que conhecem a sua história? Jó era apenas um homem simples, um servo de Deus, como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas paixões, aos mesmos erros que nós. A Bíblia diz que Jó era um homem rico, um homem de negócio. Jó tinha fazenda com muitos empregados para administrar. Jó tinha uma grande família pela qual ele zelava por ela. Jó tinha amigos. Jó era um homem de muitas ocupações no seu dia a dia, mas nada disso interferia no seu relacionamento com Deus. Jó não se deixava levar pelo engano das riquezas e nem da vaidade, e não abria mão de maneira alguma dos princípios de Deus. E a Bíblia diz que Jó era um homem correto, um homem que praticava a justiça, um homem que respeitava os direitos dos seus trabalhadores. A Bíblia diz também que Jó era um homem caridoso, um homem piedoso, que ajudava os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas e também os estrangeiros. Se alguém batia na porta de Jó, necessitando de comida, ou de roupa, ou de coberta, não saía de mãos vazias da sua porta. Essas virtudes de Jó causava admiração em toda a sociedade da sua época. Mas Jó só estava cumprindo as obrigações que todo ser humano deveria cumprir. A Bíblia diz que Jó era um homem honesto, correto, sincero, que praticava o bem e não o mal. Aí eu pergunto para você, será que tudo isso não é a obrigação de cada um de nós? Sim ou não? Sim ou não? Então, isso não era para causar admiração. Porque foi com esse comportamento, com essas atitudes, com esse caráter que Deus criou o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e não é a semelhança física, porque Deus é espírito, mas é a semelhança do caráter de Deus. Não era para causar admiração um homem que tem essas virtudes? O que era para causar admiração é o que nós estamos acostumados a ver todos os dias nos noticiários da televisão. O homem matando, roubando
enganando, mentindo, se prostituindo, adulterando. Isso sim é para causar admiração. Porque não foi com esse comportamento, não foi com esse caráter que Deus criou o homem. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, isso tem se tornado uma coisa normal, uma coisa comum, porque a sociedade está acostumada a ver pessoas amantes de si próprio, egoístas, cruéis, traiçoeiras, avarentas, sem amor para com seu próximo e sem o temor de Deus. Então, a cada dia, o homem, ele vem perdendo a confiança, ele vem perdendo a moral, ele vem perdendo a credibilidade. O homem fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra, amanhã ele já não sustenta o que ele falou hoje, a palavra do homem já não vale mais nada, não tem valor nenhum. Eu me lembro, quando eu ainda era menino, que eu sempre ouvia os mais velhos falarem que houve época em que a palavra do homem valia muito. Que dificilmente o homem precisaria assinar alguns papéis. A assinatura do homem era a sua palavra. O homem tinha que honrar a sua palavra. Aquele que não honrava a sua palavra, a notícia se espalhava e esse homem era envergonhado, perdia a confiança, a credibilidade, e esse homem passava a ser conhecido como um homem sem palavra. Mas o homem de palavra, ele chegava no armazém de cereais, que hoje seria um grande mercado, e ali ele fazia uma compra, e ele chegava para o dono do comércio e dizia: tal dia eu venho pagar. E quando chegava aquela data, ali estava aquele homem pagando a sua dívida, honrando a sua palavra, porque ele era um homem de palavra. Que era um homem de palavra. Hoje está tudo mudado. Hoje a pessoa chega numa loja comprar alguma coisa à prestação, aí o vendedor leva ele assim para uma salinha particular, aí puxa ali uma cadeira bem confortável para ele, aí ele traz um fardo de folha de papel bem volumosa e tem que assinar todas as folhas. Aí ele pede número do telefone, do RG, do CPF, comprovante de endereço onde mora, de onde trabalha, nome do pai, da mãe, do vizinho, dos amigos, e ainda não está garantido. Eles ainda vão lá no computador puxar o histórico do caboclo. Não é assim? Não é assim, pastor? Sabe por quê que isso acontece? Porque está faltando uma coisa nas pessoas. Está faltando nas pessoas a primeira virtude de Jó.
Aqui, ó. Jó era um homem sincero. Está faltando a sinceridade nas pessoas. Jó era um homem sincero e ele não abria mão da sua sinceridade por nada nesse mundo. Porque lá no capítulo 31, aqui do livro de Jó, do versículo 6, ele diz com toda convicção: pese-me em balança fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Infelizmente, hoje, não é qualquer um que pode dizer isso com tanta convicção. Mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos andar em sinceridade, em retidão, com transparência. Como igreja do Senhor, nós precisamos viver a palavra de Deus com sinceridade. Falar da palavra de Deus com sinceridade. Pregar esse evangelho com sinceridade. Pregar da maneira que realmente é a palavra de Deus. Sem acrescentar nada, sem misturar nada. Porque a palavra de Deus é pura como leite genuíno, como alimento sólido. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios 2:17. Segunda Coríntios 2:17. Amém? Diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Vamos para Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Amém? Filipenses 1:9. Todos? Diz assim, ó: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em conhecimento. O 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Vamos para o capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2:15. Olha o que diz, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis
no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Graças a Deus. Aleluia. Agora, para finalizar, Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pequena mensagem que Deus trouxe hoje no meu coração, que nós possamos andar diante de Deus em santidade, em retidão, em transparência, irrepreensíveis, inculpáveis, para que Deus possa falar de nós da mesma maneira que Ele falou de Jó. Vistos meus servos, como eles andam em sinceridade, como eles andam em retidão, como eles são obedientes, e Satanás vai morrer de raiva. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus.